Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 10, nós vamos falar a partir do versículo 1, e eu vou tentar aqui dar continuidade, um pouco do que o pastor falou no domingo passado, obedecendo ao tema onde nós estamos aí atravessando, o mês da família, onde nós temos, Deus tem colocado no nosso coração de nós falarmos a respeito de família. E se tem algo, principalmente no Novo Testamento, que não nos dá muita ferramenta para trabalhar, é com família, se você não sabe. Há quem diga que Paulo não teve que se preocupar muito com essa questão familiar. Isso tem um pressuposto muito interessante, porque naquela época a igreja se reunia em casa, e nós temos pouquíssimas vezes Paulo vai ter que tratar de algum assunto familiar, porque a igreja estava, irmãos, em família. A família convidava Deus para entrar dentro da sua estrutura, dentro da sua casa, dentro da sua comunhão. E nós temos que ver esse episódio do passado como uma meta e um alvo a ser alcançado por nós também, diante da sociedade moderna em que nós vivemos, Então isso é um fato, é um dado, que nós precisamos ter atenção. Então eu quero continuar, nós estamos, não sei se é o som, se é um carro, mas tem um instrumento aí tocando, é lá fora, Então fique lá fora, não tem nada a ver com a gente. Eu queria dar continuidade ao Evangelho de Marcos, onde a gente está falando, e no capítulo 10, versículo 1, Jesus vai mais uma vez repetir, não repete o assunto, mas repete o cenário. Eu acho muito legal a gente perceber os detalhes da palavra, porque logo no versículo 1 do capítulo 10, olha que legal: levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. De novo as multidões se reuniram a ele, e ele tornou a ensiná-las conforme era o seu costume. Versículo 1 aqui do capítulo 10, por enquanto. Nós temos o mesmo cenário, de alguns fatos que aconteceram anteriormente. Anteriormente nós vimos, se eu não me engano, domingo passado pela manhã, a gente viu ali os discípulos discutindo entre eles quem era o maior ou quem era o menor, e a gente deu aqui uma ideia, um apontamento, que talvez essa discussão foi porque alguns discípulos que não tinham subido ao monte com Jesus, naquele período da transfiguração, eles tiveram dificuldades, eles ficaram lá embaixo, eles tiveram muita dificuldade naquele embate espiritual, em relação àquele pai que estava desesperado em relação ao seu filho que estava possuído de um espírito surdo e mudo. Houve todo aquele evento, que a gente não dá tempo de repetir tudo aqui, mas os irmãos lembram, é claro. E aí depois há uma conversa no caminho, e Jesus vai interpolá-los, dizendo: o que vocês estavam discutindo no caminho? E a discussão é quem era o maior e quem era o menor, E eu acredito que no nosso tempo, se a gente aplicar essa palavra hoje, eu acredito que não há discussão sobre isso. Há disputa, Hoje não há uma discussão clara, não há um assunto esclarecido. Quem é o maior, É o pastor Marco Feliciano ou o pastor Silas Malafaia? Não há essa discussão, há uma disputa. Quem é o maior, o Valdemiro Santiago ou o Bispo Macedo? Não há discussão,
a disputa, né? Quem tem mais dinheiro compra o horário do outro e fica um pegando o tempo que o outro tem na televisão, e a gente vê ali uma verdadeira briga de anacondas, né? De gigantes, não depreciando esses homens, nós não teríamos o direito. Mas a gente não vê, irmãos, uma discussão aberta. Nós vemos, às vezes, uma guerra fria, né? Uma guerra em que não há a utilização de armas de palavras, mas há todo aquele processo, né, que nós temos que ter muito cuidado, nosso coração muito malicioso, onde às vezes eu trabalho para minar o trabalho de alguém, eu não contribuo, eu não ajudo, num afã de provar que eu estava certo, porque eu não estou fazendo mais, ou porque eu não detenho mais a dianteira do trabalho. Nós não temos discussões, nós temos isso no trabalho, isso às vezes na nossa casa, isso às vezes em algum tipo de relacionamento que nós temos uma malícia silenciosa que trabalha nos mínimos detalhes dos nossos relacionamentos. Já os discípulos não, na sua humildade, talvez no seu novo nascimento, na alegria de novos convertidos que eram. Você sabia que uma pessoa com 6, 7 anos ainda é considerada como novo convertido? No seminário, no regimento interno do seminário, não é aceitável alguém que tenha menos de 6 anos como convertido para estudar lá. A pessoa precisa passar um tempo de instrução bíblica, instrução da igreja local, para que ela possa ir para lá com uma base. É o mesmo entendimento na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a LDB, que fala que a criança tem um período de tempo com a família para depois ir para a escola. Quando ela vai para a escola, ela já tem uma base, ou deveria ter, uma base educacional que ela herdou na família. Eu tive um aluno, ele me perguntou: pastor, eu estou com muita dúvida, eu tive um bebê agora há pouco tempo e eu queria colocá-lo na creche para ele desenvolver melhor. Eu falei: você está cometendo um erro. Se você quer que seu filho desenvolva melhor, você tem que dar tempo para ele. A tua esposa é que precisa fazer esse trabalho, não é uma creche. As professoras, elas, por mais que sejam atenciosas, elas não vão conseguir dar nem a metade do que a própria mãe pode dar, né? Aquele contato físico, a transmissão de sentimentos e tantas outras coisas que nós sabemos que faz parte da composição e formação de um indivíduo, né? De uma pessoa. Mas nós vimos aqui os discípulos, irmãos, abertamente conversando, e Jesus ensinou para eles verdades que nós também precisamos entender, e a gente já falou sobre essas verdades, que são totalmente contrapostas às verdades do mundo. No reino de Deus, se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser aquele mais reconhecido, mais valorizado, em que as pessoas mais solicitam, seja aquele mais humilde, aquele que serve mais. É totalmente o inverso. Não é a questão de quem tem mais poder, né? E a gente deixou claro aqui que o poder, ele é nos emprestado, não é nosso. A excelência foi colocada no vaso de barro, que é quebrável, que pode rachar, e que vaso de barro é feio, né? Não tem nada que seja bom no vaso de barro, é barro, né? Tudo isso a gente pode perceber e aprender que Jesus tratou desses irmãos. Estava ali no título inicial, né, no tempo inicial, que já tem mais de 2 meses que a gente está falando nisso, é dos estagiários de Deus. Eles estão no estágio, eles estão no aprendizado, eles estão na formação acadêmica, espiritual, e num seminário que não teve nenhum na face da terra que pudesse superar esse. Com quem você estudou? Com Deus, com o próprio Deus. Quem foi o teu professor? Jesus Cristo. Eu não vou nem falar quem foi o meu, né? Eu estudei com o autor da vida, eu estudei com o construtor do universo. Eu acredito, irmãos, a Bíblia não fala, e também João vai deixar claro que se tudo que Jesus falou, fez e realizou fosse escrito num livro, não teria livros para conter o que ele falou. Mas se
algum discípulo ali mais voltado, por exemplo, para uma ciência, né, mais voltado para astronomia, por exemplo, né, ele perguntasse assim: Senhor, como é que é os outros planetas? Jesus teria condições tranquilamente de responder. Ele estava lá na criação. Como que é, Senhor, por exemplo, a superfície de Júpiter? Por que Saturno tem aqueles anéis diferentes? Jesus teria condições exatas de responder sem qualquer detalhe de erro, porque ele estava lá no dia da construção. Ele estava junto com o Pai na Trindade, ali nas ordens, na palavra de Deus, construindo e organizando todo o universo. A Bíblia diz que tudo o que se fez por meio dele, e nada do que se fez sem ele. Tudo foi por meio dele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então nós temos que obedecer quando Deus disse para Jesus lá em cima, no monte, né? Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos atentar para o que ele diz, porque ele tem os segredos para a nossa vida. Ele tem as respostas para os nossos conflitos, ele tem a solução para os nossos problemas. Não seria propaganda enganosa eu dizer aqui, olha, vem para Jesus que ele pode te ajudar. Seria propaganda enganosa se eu dissesse, vem para Jesus e você não vai ter mais problemas. Aí seria propaganda enganosa, porque ele disse que nós teríamos problemas. Mas eu posso dizer, olha, vem para Jesus que ele tem as respostas que você precisa. Vem para Jesus que ele tem as melhores soluções para a tua vida. Ele tem. Ele detém o atributo de onisciente, o que detém todo o conhecimento de todas as coisas, de tudo o que existe. Então nós temos que considerá-lo. E aí, irmãos, o capítulo 10, ele vai tratar de um assunto interessante. A gente falou aqui no início, de que o cenário se repete, né? Tinha ali Jesus, a multidão sempre ali atrás dele, né? Tinha ali mais uma vez os fariseus, e a presença dos fariseus na sua boca, nas suas palavras, trazia uma pergunta bastante capciosa, bastante maliciosa, onde perguntou a Jesus acerca de casamento. Acompanhe o texto comigo para não ficar nas minhas palavras. Versículo 2: aproximando alguns fariseus, perguntaram-lhe tentando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito este mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto, e ele respondeu: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera também. Jesus estava dando, irmãos, ali uma espécie de reflexão, uma atenção maior de uma interpretação que eu acredito que até aquele momento os judeus tinham de uma forma completamente errada. Uma coisa que a gente percebe é que nós somos assim, né? Nós seres humanos somos assim. Você já reparou que é uma coisa interessante? Quando nós temos a lei do nosso lado, nós fazemos valer o nosso direito. Já reparou? É direito. Está na lei, isso aí é meu direito, né? Você tem lá algo que, por exemplo, está ligado a alguma coisa da legislação que você tem ali por direito, a lei te garante isso,
né? E você sempre, não, porque é direito, vou botar na justiça, né? Nós sempre temos talvez essa espontaneidade, nós temos essa explosão, às vezes, né, de senso, né, de patriotismo, de cidadão, quando nós temos alguma coisa a nosso favor. Mas quando nós não temos alguma coisa a nosso favor, dificilmente a gente vai lembrar de uma lei, ou dificilmente nós vamos recordar de alguma legislação que possa nos afundar mais ainda, né? Ninguém bate no peito, por exemplo, se a Light for lá cortar a sua luz, e você fala, não, realmente, olha, eu não tenho direito, porque eu não paguei a luz, e você pode cortar porque está na lei. Ninguém faz isso. Geralmente, nós tentamos dar alguma justificativa, né? A gente tenta ali dar o tal do migué, né? Dar aquela conversa para poder sair daquela situação. É exatamente isso que acontecia, irmãos, com essa questão do casamento. É muito interessante a gente perceber a palavra de Jesus, onde ele vai colocar que a questão do divórcio nunca foi algo que Deus permitiu. Nunca foi algo que Deus autorizou. Isso seria até mesmo uma contrariedade da própria palavra. Deus, em vários textos da palavra, Deus anuncia que o casamento ele é de uma forma única. Ele não pode, em hipótese alguma, ser mexido, ser transfigurado, ser transformado, ser remanejado ou mudado a sua forma. De maneira nenhuma. E a gente percebe, irmãos, que durante ao longo dos tempos, algumas interpretações da lei, da palavra de Deus, do Antigo Testamento, tomaram essa proporção de que eu poderia usar se de alguma forma isso me trouxesse algum benefício. O que o judeu passou a acreditar com essa concessão que foi dada por Moisés, diante não de um pequeno problema, mas diante de uma recusa, de um arrependimento, diante de um coração que deixou de ser um coração amolecido, endureceu-se pelo pecado, e aí Moisés abre uma concessão, onde ele vai permitir dar uma carta, que é uma carta de divórcio, para que aquele casamento ele pudesse se dissolver. O judeu ele acreditava, ele passou a acreditar, isso até mesmo vinculado pela lei oral, de que ele poderia se separar da sua esposa por qualquer motivo. Qualquer motivo. Hoje em dia, né, isso é uma coisa até, na nossa cultura, já foi até pior, né? Ou melhor, já teve mais pudor em relação a isso, mas hoje as pessoas se separam por qualquer motivo. Nós temos aí, se a gente atribuir os motivos que possam gerar uma separação, hoje nós temos motivos mais absurdos. Troca-se de esposa como se troca-se de carro. Ficou velho, troca por mais novo. Troca-se de esposa como se você trocasse, por exemplo, tipo de comida. Eu vou passar a utilizar mais esse, eu vou utilizar aquele outro tipo. Há uma banalização daquilo em que Deus instituiu como um padrão, irmãos, estabelecido lá atrás no Gênesis, que ia ter um vínculo direto, um resultado direto nos filhos, não só no casal. E aí eu separei aqui, irmãos, 4 pontos para a gente poder trabalhar nesse sentido, né? Família e instituição em perigo. O que a gente pode perceber nesse texto aqui, em que Jesus dá essa aula aqui para a multidão, para os escribas, fariseus, para os discípulos? E o que a gente pode perceber hoje que possa colocar a família em perigo? Em primeiro lugar, eu acredito que é pelo egoísmo. Egoísmo. Uma das coisas que faz com que as pessoas venham se afastar de Deus está ligada diretamente à questão do egoísmo. É muito interessante a gente notar a pergunta dos fariseus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? É lícito?
E aí é interessante que, se buscar na lei, lá em Deuteronômio você vai achar essa concessão dada por Moisés, mas foi uma concessão dada em virtude do pecado do homem, do seu coração endurecido. Nós podemos perceber, por exemplo, irmãos, que nem tudo que é lícito é permitido por Deus. Por exemplo, a nossa legislação brasileira diz que é lícito beber. Você pode beber. Sendo maior de 18 anos, você pode beber. Eu posso sair aqui, terminar o culto com o pastor Kleber ali, bota a caninha da roça aí, né? E a gente vai tomar a caninha da roça e vai sair quente, vai dar calor, né? Então assim, eu posso beber. Nenhuma viatura vai chegar ali, ó, você está preso porque você bebeu. Não é lícito. Tem uma lei que estabelece. Tem uma lei que me dá as garantias e a liberdade. Mas eu posso entender que não é algo que Deus aprove. A pergunta do fariseu expressa o egoísmo centralizado no coração do homem, que é o vínculo direto do egoísmo. Um pecado que estabeleceu. Então assim, é lícito ao marido repudiar sua mulher, e nós sabemos que a resposta de Jesus vai lá atrás. E aí ele fala, olha, beleza, então tá, o que vos ordenou Moisés? O que Moisés diz? A resposta, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus de novo, Jesus respondeu, versículo 5, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou esse mandamento, ele vos deixou essa exceção, por causa da dureza do vosso coração. E dureza, irmãos, do vosso coração, quando Jesus fala aqui, é algo muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Essa palavra dureza no grego vem da palavra eclerocardia, que denota uma persistente rebelião do homem contra Deus. Então, para que se evitasse um mal maior, foi-lhe permitido um mal menor, a concessão de uma separação. Mas nós vamos ver, queridos, que isso está ligado diretamente ao coração, ao egoísmo, ao pecado. E nós sabemos que nem tudo que é lícito é permitido. O apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É como se ele estivesse dizendo, ó, eu tenho um aparato legal para dizer, isso é meu direito. Mas se eu voltar para as escrituras sagradas, eu vou encontrar Deus dizendo, não faça isso. Por mais que eu possa ter toda uma jurisprudência em que me garante tal direito. E aí a gente vê a nossa realidade como cidadão da terra e cidadãos do céu. E nós temos que considerar que também a nossa constituição celestial é a Bíblia, não a lei dos homens. Porque eu fico imaginando, irmãos, isso talvez não aconteça agora, mas pode acontecer no futuro, onde eles autorizem a prática do aborto em qualquer circunstância, em qualquer problema. A mulher não deseja mais ter o neném, em qualquer parte da gestação, ela tem agora amparo legal para poder interromper essa gestação. Quem você obedeceria? Você pode acreditar em uma coisa que eu vou te dizer, muito crente e muito pastores defenderiam que a mulher teria direito. Nós não. Porque nós sabemos que se isso foi dado como uma permissão, como aconteceu aqui no casamento, mas ela não expressa a aprovação de Deus. Permissão é uma coisa, aprovação é outra. Totalmente diferente. Então nós vemos que o primeiro ponto que pode deixar, irmãos, a família como instituição em perigo é a questão do egoísmo. É a questão de eu me comprometer somente comigo, de eu ter uma espécie de busca para que os meus desejos sejam atendidos conforme os judeus estavam vivendo. Porque os judeus tinham acreditado que eles poderiam, a mulher é considerada como nada,
naquela época. Se teve alguém que valorizou muito a mulher, foi Jesus, porque até então a mulher era dispensada, podia ser repudiada por qualquer momento. O texto mesmo vai falar de se encontrasse alguma coisa nela indecente, ele podia repudiar a mulher, e a mulher saía sem direito. A mulher não podia entrar em sinagoga, a mulher não tinha poder, não tinha nenhum, ela não tinha valor nenhum. E aí, Jesus vai expressar lá atrás, olha, não é assim. A ideia, irmãos, é que Jesus estava mostrando, olha, Deus fez um ser humano, e desse Ele fez 2, e agora Ele pede que os 2 vivam como um. Olha como é que é legal a matemática de Deus. Eu fiz de eu fiz 2, agora eu peço que os 2 vivam como se fosse unidade. E esse viver de viver em comum acordo, viver em simonia, em sintonia, traz a ideia de uma só carne, de um só corpo, traz a ideia de uma continuidade, de uma família, que vai ter o resultado direto desse amor compartilhado dentro do casamento, na geração de filhos. Você já viu que um filho é muito legal? Que o filho nasce com algumas características do pai e algumas características da mãe. Como isso é legal? Às vezes você vê, geralmente a ciência diz que é 50%, mas predomina sempre os genes do macho, né, do homem. E assim, você vê as características ali diretas do pai, e você vê também características diretas da mãe. É uma coisa, irmãos, divina, onde o fruto do amor compartilhado vai gerar algo tão legal, né? Você que ainda pretende casar e terá filhos, você vai ver a emoção de que é. Existem algumas emoções no casamento, né? A primeira é quando o filho nasce, e a segunda é depois quando você vai comprar as fraldas, o leite, oh meu Deus, né? Essa é a emoção que dói até hoje no coração, né? Mas assim, são emoções boas. Emoções boas. Você aprender a trocar uma fralda de uma criança. A Catarina, quando a Simone não está, parece que ela faz de propósito. A maquininha dela ali de tutu, de feijão, funciona de uma forma em que ela consegue se cagar toda, né? Tudo porque o pai está ali. Mas são coisas, irmãos, que eu acredito que são bênção. São fases que você não volta atrás e você também não pode desperdiçar, você não pode perder. Mas o fruto, o egoísmo, ele traz algumas consequências. Outras coisas também importantes, irmãos. Os judeus, eles falharam, não distinguindo entre a vontade de Deus absoluta e a sua permissão. Nós também falhamos, e nós também colocamos às vezes a nossa família em risco. A verdade de Deus, ela nunca pode ser considerada por nós como relativa. Cuidado com isso. Cuidado em que você fala assim, olha, tudo bem, pastor, está escrito aqui na Bíblia, mas eu não concordo. Quem é você? E quem sou eu para achar, discordar ou não concordar com aquilo que Jesus falou? Quem somos nós? De que pé de igualdade nós estamos com Deus para chegar para Ele e dizer assim, não é assim e não é desse jeito? Isso se chama relativismo. Eu relativo a Bíblia. Não, isso aí depende, eu não concordo. Quem somos nós? Nós não temos tal autoridade, irmãos. Nós não temos tal compreensão. A palavra de Deus para Jesus lá no monte, no texto anterior que a gente leu, ela diz assim, olha, a Ele ouvi. Ele não fala, a Ele questiona, a Ele rejeita, não, a Ele escuta o que Ele diz e obedece. Os judeus falharam, os judeus fizeram com que a palavra de Deus fosse relativizada, e isso tinha uma causa, o pecado, porque eles pegaram uma permissão e transformaram em algo que poderia agora ser por qualquer motivo, e é por isso que Jesus não vai aprovar. Jesus vai falar assim, olha, quem casa com a repudiada comete adultério. Não tem esse negócio, não há base bíblica nenhuma para divórcio e novo casamento daqueles que conhecem a palavra. Tanto que quem
faz aí o casamento comigo, eu deixo isso bem claro. Tem certeza? Dá tempo de desistir ainda. Porque eu faço o casamento, eu não sou testemunha de divórcio. Quer? Você vai levar, você vai fazer o download completo. Já viu? Já fez aquele download de algum programa que eles embutem alguns programas chato, dessa, e depois fica aparecendo aquelas carinhas lá na tela, e aí entra aquilo, ele vai tudo escondido, né? O Baixa Aqui faz muito isso. O casamento é isso. Você fez o download. Você vai ter certeza que o dia que você vai acordar, você não vai ver a princesa do teu lado, você pode ver um sapo. É mentira. Nem sempre aquela cheirosinha que estava contigo naquele dia ela acordou tão cheirosa. Vai o download completo. E você aceitou, querido. Quando você pega o mouse lá e você clica lá, tchum, já aceitou o download, você levou completo. Vai sogra, família chata, vai tudo. Não tem jeito. A gente costuma muito brincar assim, né? Você casou, aquela festa de gala, né? Eu me lembro do meu casamento, foi uma festa legal, o pai da Simone bancou tudo, graças a Deus, né? Pagou a festa, pagou o vestido, pagou tudo. A gente foi pro casamento tranquilo, nós fechamos o salão. Eu falei, não vou deixar nada pro cara da festa. Levamos fruta, levei mesa, levei tudo que eu podia levar no carro. Salgadinho sobrou. Fomos para a lua de mel sem fazer compra, só comendo salgadinho, fruta e refrigerante. Show de bola, né? Mas assim, eu pude perceber, irmãos, que nem sempre vai ser aquela festa. O casamento, ele tem as suas particularidades, nem sempre é só alegria. Se você chama tua namorada, teu noivo, tua esposa de flor, de rosa, não esquece que o que segura a rosa tem espinho também. Tem momentos de dificuldades, tem momentos de conflito, sabe? Nós não podemos esquecer disso. Só que o judeu esqueceu. O judeu queria, e se ele não fosse atendido, ele rapidamente trocava e repudiava a sua mulher. Casamento, irmãos, é para uma única vez. É uma vez só. E a gente sabe por que isso? Porque a Bíblia toda está repleta da própria palavra de Deus, onde o divórcio é considerado para Deus como uma verdadeira tragédia. É um acidente com vínculo doloso por parte dos dois. Tem dolo. E tudo que tem dolo tem responsabilização, tem consequências terríveis. Para Deus, divórcio é uma tragédia. Uma tragédia. Mas pastor, o senhor está falando isso, eu vou sair do culto até com depressão, porque eu também sou divorciado. Fique tranquilo, meu irmão. A própria Bíblia diz, no princípio da hermenêutica, que a Bíblia explica a própria Bíblia. O tempo da ignorância já passou. Só não comete o erro de novo. Sempre tenha a tua esposa, o teu esposo como os mais bonitos. Porque do contrário, conhecendo a verdade, nada vai nos absolver diante daquilo em que a palavra declara, o próprio Cristo declara. Outra coisa também, irmãos, em segundo lugar que eu vejo, além da questão do egoísmo, né, dessa questão própria de eu tenho que ser atendido em todo o tempo, a gente vê também uma questão hoje que coloca a família em perigo, é uma espécie de ditadura do prazer. Ditadura do prazer. Nós vivemos numa sociedade completamente hedonista. O que é uma sociedade hedonista? É uma sociedade que busca prazer em tudo. Deixa eu falar uma coisa para você, nem sempre você vai encontrar prazer no seu casamento. Nós estamos na Bíblia vários tipos de relacionamento de homens que foram ícones no Antigo Testamento, que tinham um casamento que não ia muito bem. Moisés é um exemplo, Davi é um exemplo, Salomão é um exemplo. Vários homens que tiveram problemas gravíssimos no casamento. Então nós sabemos que a instituição casamento, ela sendo divina, não isenta ela de problemas.
E nós temos que ter cuidado com essa ditadura do prazer, onde eu só faço aquilo que eu quero, o que eu gosto. Quem disse que casamento é isso? Quem disse que nutrir uma família saudável é fazer só o que você quer fazer e o que você gosta? Você está equivocado. Não é desse jeito. Nós somos submetidos, em muitas vezes, a fazer o que nós não queremos fazer, a fazer aquilo que não nos traz prazer imediato, a fazer aquilo que talvez possa nos trazer até um pouco de constrangimento, mas visando um bem maior. A sociedade aí fora é totalmente diferente. Você já reparou que a pessoa fica namorada, noiva, casa, fica 2 semanas casada e vai embora, desiste. Porque acabou aquele sintoma de proibição, aquele calor, aquele fogo da paixão que centelha quando, que eles falam, rola aquela química, parece até professor de faculdade, aquela química, aquela coisa toda. No casamento, queridos, a química talvez não role tanto, porque você vai deixando, vai dando lugar à questão da paixão para o amor, o companheirismo, e passa as coisas a serem naturais, completamente naturais. Mas isso, para quem não conhece a Deus lá fora, isso é uma espécie de esfriamento no relacionamento. Eu preciso arrumar outra mulher, essa já não dá mais, eu não sinto mais. Uma vez eu conversei com um casal, e uma moça que estava noiva para casar, e ela acabou se envolvendo com outra pessoa, não é ninguém daqui, para ninguém ficar olhando para o lado, E aí, eu sabia que ela tinha se envolvido com uma outra pessoa, e ela falou assim, eu não quero mais casar com ele. Sabe por quê, pastor? Eu falei, por quê? Porque perdeu-se o brilho. Eu até pensei que alguém tinha passado um pano úmido nele, igual você passa na televisão, e a televisão fica meio fosca, Perdeu-se o brilho. O brilho, irmãos, não foi perdido, foi porque ela experimentou outro. E tudo aquilo que ela tinha construído caiu por terra. Foi desenvolvido, foi despertado um sentimento diferente por outra pessoa. Sabe, nós temos que ter cuidado nesse segundo ponto, pela ditadura do prazer. Ter muito cuidado, muito mesmo atento, porque nem tudo será prazeroso. Nem tudo. Os problemas, os conflitos e tantas outras coisas mais que nos envolve no nosso dia a dia. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos também um grande problema que traz consequências terríveis para a família, que coloca a família em perigo, é o abandono de nossas responsabilidades, como pai, como mãe, como pais. O abandono das nossas responsabilidades, que fazem dos filhos como bolinha de ping-pong, um joga para o outro, um manda para o outro, ninguém assume responsabilidade. Nós temos esse particular importante desse abandono de responsabilidade, e às vezes nós temos também pais que não cumprem o seu papel, ou cumprem de modo invertido. Tem os dois extremos. Eu não cumpro o meu papel, e quando eu cumpro o papel, eu cumpro ele de modo invertido. É o pai fazendo o papel da mãe e a mãe fazendo o papel do pai. E é isso na cabeça da criança, gera um turbilhão de dúvidas, questionamentos e má formação emocional, que nós, em alguns casos, vamos ver no desembocar de talvez um problema aí ligado à questão de gênero, questão de homossexualismo, onde nós não temos bem definida a figura do homem e a figura da mulher. A mulher é como se fosse aquelas mulheres, paraibana, que se comporta mais como homem do que como mulher. E o homem é como se fosse aquele banana, que se comporta mais como uma mulher do que com um homem. Qual o impacto, queridos, na cabeça de uma criança quando vê isso? Você já parou para pensar? Qual a discrepância ali na sua formação? Porque a criança está comendo tudo, ela está olhando, ela está vendo, ela está ouvindo, ela está vendo. E aí a gente tem grandes problemas.
Então nós temos que entender que nós precisamos ter um papel bem estabelecido, e a palavra de Deus nos dá isso, nos dá de forma substancial o papel que eu, como pai, como marido, tenho que desempenhar na minha casa. Eu não posso ter uma posição omissa, eu não posso fingir que as coisas estão acontecendo bem, eu não posso tentar tampar o sol com a peneira, eu tenho que disciplinar. Porém a Bíblia diz que nós devemos fazer isso com amor. Quem ama, disciplina. Quem ama, repreende. Esse é o que ama. Do contrário, nós teremos grandes problemas. Tem muita gente, irmãos, que tem abandonado o seu compromisso. Compromisso esses que assumiram diante de Deus, diante de testemunhas, e falaram com as suas próprias palavras que tinham se comprometido em amar e respeitar em todo o tempo que vivesse. Rapidamente esqueceram, diante da primeira dificuldade esqueceram. Você sabe que isso é um ato muito sério, e eu acho tão legal porque o próprio judiciário, nos concede esta oportunidade de substituir um juiz. O pastor no ato do casamento substitui um juiz. Ele faz o papel de juiz de paz. Ele realiza a cerimônia. Não precisa você casar no cartório, você casa na igreja, leva um documento, uma ata assinada, e você vai lá e pega a certidão. O próprio judiciário entende, reconhece essa atribuição que foi dada, mas as pessoas esquecem do voto que fizeram. Por um voto com Deus. Eu já falei para Simone, o que me prende a você não seria suficiente só o meu amor por você. O que me faz fiel a você não seria só suficiente o amor que eu tenho por você, porque o amor que eu tenho por você não é maior do que o pecado que eu tenho dentro de mim. O que me faz fiel, o que me mantém comprometido com você, é o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar, que vai desembocar em você. Do contrário, já era, tudo já tinha ido embora. Tanto que aqueles que caem, irmão, já romperam o seu relacionamento primeiro com Deus, não foi com o cônjuge. E aqueles às vezes que mantêm a aparência de um casamento saudável e não tem compromisso com Deus, talvez não seja tão saudável assim. É Deus, é o compromisso que nós não podemos abandonar jamais. E por último lugar, irmãos, para você não dormir aqui me ouvindo, em quarto lugar, nós temos também um grande problema na família, que está ligada à exclusão de Deus no casamento. Excluir Deus do meu casamento. Já pensou se Deus, ele tivesse um Facebook? Vamos lá, vamos contextualizar aqui. E aí Deus pede para você adicionar. Está lá, O que é isso aqui? É Deus, Deus pediu para adicionar no meu Facebook, Aí eu vou lá com o meu cliquezinho, cliquei, agora eu sou amigo de Deus. Olha, comunhão rápida, instantânea, O Facebook engana todo mundo, Você nunca viu a pessoa, clicou, agora vocês são amigos. Aí tu acredita, tô cheio de amigos, Olha lá, 600 mil amigos, No final de semana está sempre sozinho. Mas vamos fazer de conta que isso é verdade, Você clicou, agora você é amigo de Deus. Aí Deus, conforme alguns amigos nossos, vai colocar sempre um comentário naquilo que a gente posta. Alguns não gostam, Mas você adicionou, Então, se você coloca na sua linha do tempo ali, Você está colocando uma coisa pública para que todos os seus amigos possam ver, e eles têm o Facebook, dá essa oportunidade de você escrever um comentário em relação àquilo que você postou. Pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um elogio, etc. E aí Deus coloca lá uma palavra que vai diretamente contra o seu casamento. Eu acredito que se fosse assim, na realidade,
muita gente ia excluir Deus, porque não estaria interessado naquilo em que está falando. Eu já fui excluído de um monte de gente, né? Um monte de gente que até pensava que era meu amigo, e quando colocou uma besteira lá, eu também fui colocar uma palavra lá, a pessoa me excluiu. Quem é, por exemplo, de esquerda já me excluiu dos Facebooks todinho, porque eu falo algumas coisas de direita, né? E aí as pessoas não aceitam isso. Mas o fato, irmãos, é que tem muita gente que já excluiu Deus da sua família, excluiu Deus do seu casamento, e não há qualquer tipo de família que possa ser saudável com um Deus distante. Não há. E o texto vai nos deixar isso bem claro. Jesus vai dizer que desde o princípio da criação, Deus fez o macho e a fêmea. Opa, peraí. Jesus estava falando para eles: olha, lá no princípio não era assim. No plano inicial não foi assim. Não há possibilidade nenhuma de ter uma família saudável sem aquele que o fez, sem aquele que detém o conhecimento de quem criou. Como que eu, por exemplo, a gente foi a consertar ali a bitoneira que deu um problema nas peças. Eu liguei lá para São Paulo, achei a fábrica, e aí me indicaram uma revendedora aqui de uma assistência técnica. Eles sabiam as peças exatas que nós precisávamos. Nós fomos lá, compramos as peças, botamos, e a bichinha está funcionando, uma beleza. Como, irmãos, que nós podemos ter uma família saudável se o Criador está distante e não nos dá informação? Como que nós podemos conduzir essa instituição divina que Ele fez de uma forma adequada, dentro do regulamento dEle, dentro das limitações que Ele colocou, da forma correta, se nós o excluímos da nossa casa? Não há como, não há nenhuma possibilidade. Foi Ele que fez. Ele não fez só a família não, queridos, Ele fez você e eu. E aí o negócio fica ruim para a gente, porque Ele nos conhece. Já reparou que o Facebook é uma vida ilusória? É uma vida editada? Já viu alguém botando derrota lá? Às vezes eu boto, mas muita gente não bota não. Às vezes o cara bota lá: estou em Paraty, com o meu cartão de crédito todo, está devendo até a alma ao diabo, mas está lá, ó, em cima do barco, churrascada, né? A Jota já está aqui assim: vem, neném, vem, né? Mas quem olha, caramba, tempo de crise, olha lá, pá, como é que pode, né? E as pessoas olham, às vezes, irmãos, não olham felizes não, tá? Toma cuidado com isso. As pessoas olham e chegam a morder a linguinha aqui, ó, sai sangue, veneno aqui, ó, de inveja e de ódio porque você está feliz. Mas é uma vida ilusória, querido. É uma vida que não retrata diretamente a realidade. Poucas coisas que nós colocamos ali retrata, porque uma imagem ela tem a própria legenda, né? Você bota uma foto, a pessoa pensa, se não escrever nada, a pessoa vai pensar um montão de coisa, né? Então assim, não tem como a gente ter uma família abençoada ou isenta do perigo sem o fundador perto. Não tem. E nós temos alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, enquanto Adão e Eva estavam ali no jardim, conversando com o fabricador, né? O dono da empresa, aquele que estava ali na matriz: ó, Adão, tu é um cara privilegiado. Primeiro que tu já nasceu adulto, né? Segundo, tu tem aqui um clima agradável, precisa de roupa, tá peladão aí, né? Terceiro, tu vai ganhar uma esposa também linda como nenhuma outra. Não vai ter ninguém ali para te perturbar. Existe no futuro algo que eu já projetei que se chama sogra, que vai infernizar muita gente. Mas nesse momento você está liberado, né? Brincadeira com as sogras, né? Mas assim, tudo para você, Adão. Tudo para você. Irmãos, enquanto Adão estava dando ouvidos a Deus, onde mantinha aquele diálogo, onde mantinha aquela conversa, onde mantinha aquela comunhão, nada deu errado. Mas tem um princípio nisso.
Deus não nos fez robôs. Quem diga assim, se Deus é 100% bom, por que Ele fez o mal? Ou por que Ele permitiu o mal? É simples, está até lá numa frase daquele filme lá, o Deus não está morto, o garoto colocou muito bem. Se houve uma permissão do mal, é porque Deus queria saber qual era a nossa escolha. Até hoje, irmãos, o bem e o mal está sempre diante de nós. O certo e o errado está sempre diante de você. Satanás não pega na tua mão e te obriga, né, a você pegar isso. Ele fala assim, pega que é melhor, hein? Pega que é melhor. Esse aqui é mais gostoso, hein? Olha, essa questão aqui, não precisa casamento não, pode antecipar, não tem problema nenhum não. Não, isso aí nada, isso aí não tem nada a ver, não vai ter problema nenhum, vocês já são adultos. Ele sempre entra com esse tipo de informação. Para os maridos, nada, uma olhadinha só, o que tem, né? Aí o pescoço, né? Não tem nada a ver. Nada, você não está olhando para cobiçar, você só está admirando a beleza da mulher brasileira. Vai nessa, vai. Sabe, ele sempre entra, irmãos, com frases que vai deixar a nossa consciência um pouco mais apaziguada. Mas aí a gente vem, aquele amigo, né? Talvez inoportuno, Jesus, fala assim, olha, aquele que olha de forma indigna com a mulher, já adulterou com ela, exclui ele, tira do meu Facebook, eu não quero. Ele vai sempre nos confrontar uma realidade mais interna do que externa. Eu posso não olhar com os olhos físicos, mas o meu espírito está doido para olhar. Eu posso caracterizar aqui como eu estou hoje, de crente, estou vestido de crente, mas eu posso estar completamente ímpio por dentro. Eu posso estar ali sorrindo na minha casa com a minha esposa, mas por dentro eu estou completamente insatisfeito e com vários pensamentos. Eu posso ir para um lugar com a minha namorada, mas na minha mente tem segundas intenções. É sempre assim, irmãos. E aí a gente percebe, queridos, que o que vai fazer a nossa família não estar em perigo vai ser o nosso relacionamento com o Criador, com Deus, em tudo. Se eu tiver um bom relacionamento com Deus, com o Pai, a minha família estará segura. Do contrário, a minha família, a instituição família, ela vai estar sempre em perigo. Sempre em perigo. Sabe por quê? Porque se eu tenho comunhão com Ele, Ele vai me alertar. Tentação não é pecado, não confunda. Olha, atento, cuidado com essa moça. Olha o Espírito Santo, esse lugar aí, olha, isso não é certo, não, isso é desonesto. O tempo inteiro, o Espírito Santo vai nos guiando. É como se os microfones aqui fossem pecado aqui, cuidado, olha, não, para cá, vai, acerta o passo, vai, e você vai. É assim, é uma luta todos os dias, é um leão que nós vencemos todos os dias. E aí ele fala, você que vai, pensa que está em pé, continue, ore para que não caia, vai. Ele vai sempre nos orientando na direção em que a gente tem como alvo, que é Cristo. Agora, se eu fiquei surdo, se eu não tenho ouvidos para ouvir mais, irmãos, facilmente, além de eu pegar, vai virar minha namorada, meu telefone, né? E eu vou abandonar completamente o meu compromisso. Fica aí, lugar. Gostou de mim não, né? Eu vou abandonar completamente o meu compromisso. Fica de pé comigo, por favor, para a gente orar. Eu acredito, irmãos, que não há, em hipótese alguma, modelo de família perfeita, nem do pastor. Acho que o do pastor é a família mais imperfeita que tem, porque geralmente é a mais vasculhada, né? Fica comigo uma semana para tu ver se tu aguenta, né? Então assim, mas há o direcionamento que Deus nos dá. Cada um, irmãos, cada família tem uma espécie de valor condicionado àquela unidade familiar. Por mais que a Bíblia seja a nossa legislação maior,
mas cada família tem o seu valor peculiar, e que esse valor precisa ser também regido pelas Escrituras Sagradas. Jamais nós possamos ter um valor próprio, um autoconhecimento, e achar ou relativizar a palavra de Deus, dizendo que eu não concordo ou deixo de aceitar o que ela diz. Jamais. Diante da palavra, diante de Deus, nós temos sempre que nos curvar, e junto com a nossa casa, nos curvar ao grande Criador, que é o grande Criador, proporcionador da família e sustentador da família até o dia de hoje. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor, ó Deus, tem nos guardado, e nós queremos e precisamos da tua proteção, ó Deus, para a nossa casa, na nossa família. Nós entendemos que sem a tua ajuda e sem o teu compromisso, ó Deus, nós não conseguiríamos dar nenhum passo adiante. Por isso nós colocamos a nossa casa, a nossa família no teu altar, e que o Senhor continue a falar com a gente, que o Senhor possa nos conscientizar, Deus, de que nós precisamos ter esse compromisso renovado todos os dias com o Senhor, porque assim nós conseguiremos manter o compromisso com aqueles que estão ao nosso lado, que compõem a nossa unidade familiar. Por isso, muito obrigado. Abençoa, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor fez isso, meu Deus, abençoando os irmãos que estão aqui nessa noite, e todos aqueles também que, meu Deus, acabaram de ouvir pela internet, pelo CD, ou por qualquer outro meio de comunicação. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Nós assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.